tema da nossa conversa hoje é 4 mentiras que eu sempre acreditei. Eu espero que você seja uma pessoa que não seja língua preta. Sabe o que é língua preta, né? Língua preta é quem sai contando as coisas para todo mundo. Seja uma pessoa muito fofoqueira, Então eu queria hoje contar para você 4 mentiras que eu sempre acreditei, mas com uma condição, vai ficar só entre nós aqui e quem estiver assistindo pelo YouTube aí o culto, tá bom? Lucas capítulo 7, versos 1 em diante diz assim: Tendo Jesus concluído todas as suas palavras dirigidas ao povo, entrou em Cafarnaum. E o servo de um centurião, a quem este muito estimava, estava doente e quase à morte. Tendo ouvido falar a respeito de Jesus, enviou-lhe alguns dos anciãos dos judeus, pedindo-lhe que viesse curar o seu servo. Estes, chegando-se a Jesus com instância, lhe suplicaram, dizendo: Ele é digno de que lhes faça isto, porque é amigo do nosso povo, e ele mesmo nos edificou a sinagoga. Então Jesus foi com eles, e já perto da casa, o centurião enviou-lhe amigos para lhe dizer: Senhor, não te incomodes, porque não sou digno de que entres na minha casa. Por isso eu mesmo não me julguei digno de ir ter contigo. Porém, manda com uma palavra, e o meu rapaz será curado. Porque também eu sou homem, sujeito à autoridade, e tenho soldados às minhas ordens, e digo a este: vai, e ele vai, e a outro: vem, e ele vem, e ao meu servo: faze isto, e ele o faz. Verso 9: ouvidas estas palavras, admirou-se Jesus dele, e voltando-se para o povo que o acompanhava, disse: afirmo-vos que nem mesmo em Israel achei fé como esta. E voltando para casa, os que foram enviados encontraram curado o servo. Até aqui. Tem uns 2 ou 3 domingos, eu estava ali na porta, como de costume, cumprimentando as pessoas para desejar uma boa semana no final de um culto, e eu vi que tinha umas crianças novas que estavam visitando. E uma delas estava sem um dentinho na boca, com a janelinha. E na hora eu até lembrei do meu filho, caçulinha, que está também com a janelinha. Daí ele me deu um abraço, um beijo e tal, devia ter uns 6, 7 anos. Eu falei para ele: e aí? Deixou o dente para a fada? Ele falou para mim: não existe fada do dente. Falei: putz, é mesmo? Eu falei: tá bom, Papai Noel existe. Ele falou: não existe. Aí eu insisti mais um pouco, falei: mas coelhinho da Páscoa, Saci Pererê, e comecei a... Daí o menino me disse o seguinte, ele falou: não, isso tudo são só lendas para enganar as crianças. Isso tudo só são lendas para enganar as crianças. Eu quero hoje falar para você sobre 4 lendas, 4 mentiras que eu acreditei. E eu quero confessar para você que eu acreditava até pouco tempo atrás. Fica tranquilo que não é Saci Pererê e Papai Noel e essas coisas que eu também já acreditei, mas já fui liberto tem um tema. Na verdade, elas não eram nem mentiras, mas sofismas. O que é um sofisma? Sofisma é uma mentira com aparência de verdade. Pior que a mentira. Porque a mentira é aquela coisa escrachada, né? Escrachada. Esses dias alguém me falou de 2 amigos que tinham. Era Chico Lorota e Zé Mentira. Olha o nome dos caras. Vê se pode. Mentira é aquela coisa já lavada, que você olha e detecta. Mas o sofisma que Paulo usa em Corinto é algo mais pesado, porque ele tem a ver com um engano.
com um engodo. Ele parece verdade, mas não é. Ele tem aparência de verdade, mas não é. E essas coisas que eu acreditava dentro da minha mente, elas pareciam muito bem elaboradas, elas tinham lógica para mim e faziam sentido para mim. E eu vou contar uma coisa que talvez você não saiba, isso não é uma coisa só minha. Os meus anos de ministério têm me mostrado que a maioria esmagadora dos cristãos também acreditam nessas mentiras, nesses engodos, nesses sofismas. E eu confesso para você que foram essas coisas que empataram a minha vida durante muito tempo. Você sabe o que é empatar a vida de alguém, né? Esses dias eu estava olhando para alguém que estava namorando, etc. E eu falei, coitada dessa moça, né? Ela mal sabe que o cara está empatando ela. Sabe o que é empatar, né? É cozinhar o galo. O negócio não vai empatar, não ganha e nem perde. O negócio não fica aquele nhenhenhé. É igual você andar numa esteira. É muito movimento, mas você não sai do lugar. E eu confesso para você que essas crenças que eu tinha empataram a minha vida. A primeira delas era a seguinte: Deus vai me abençoar porque eu preciso. Durante muito tempo na minha vida, eu acreditei que Deus iria me abençoar, que Deus iria me dar uma vitória, que Deus iria agir na minha vida, pelo simples fato de que eu precisava daquilo. Eu tinha uma necessidade. E eu falava, poxa, Deus é meu pai, Deus é bom, Deus pode, Deus tem para dar, eu preciso, para mim é lógico, Ele vai me dar. E durante anos e anos e anos eu acreditei que as coisas da minha vida funcionariam assim. Eu ia ter uma necessidade e Deus ia supri-la. E eu confesso para você que acreditar nisso me trouxe frustração, tristeza, porque eu descobri que não é o fato de eu ter uma necessidade que colocará o poder de Deus em ação na minha vida. Isso pode parecer estranho a princípio, mas se você olhar para a Bíblia, você vai descobrir que em Israel, nos dias de Jesus, existiam muitos doentes. E a pergunta que eu faço para você é a seguinte: todos foram curados? Mas todos precisavam da cura. Mas pois é, Deus não age porque eu preciso de uma ação dele. Deus não me abençoa pelo simples fato de eu ter uma necessidade. A segunda coisa que eu acreditava é que Deus iria me abençoar porque eu sabia quem Ele era. Eu tinha informações a respeito dele. Eu o conhecia. Eu conhecia seu poder, eu conhecia sua palavra, eu sabia que Ele era bom, eu sabia que Ele era aquele que cura, eu sabia que Ele era aquele que provê as necessidades. Então eu tinha uma necessidade e eu tinha o entendimento de que Deus é aquele que supre a necessidade. Eu falava, não, então é óbvio que Ele vai suprir a minha necessidade. E muitas vezes minha necessidade não foi suprida, mesmo eu tendo a necessidade e tendo conhecimento de que Deus era aquele que tinha os recursos para suprir a minha necessidade. A terceira mentira, o terceiro engano, sofisma que eu carreguei na minha mente, era que Deus ia me abençoar porque eu merecia. Eu confesso para você que eu não sou nenhuma Madre Teresa de Calcutá. Você que convive comigo há um pouco tempo, você já sabe disso. Eu sou gente como qualquer outra pessoa.
Mas eu sou uma pessoa boa. Me considero, pelo nível que está aí, eu confesso para você que eu me considero até um pouco acima da média. Não, tá doido, cara. Tô cuidando da minha família direitinho, caminho direitinho com a minha esposa, com os meus filhos, enfim, tô tocando. E eu achava que Deus iria olhar para mim e falar, poxa, que eles merecem, cara bacana, cara joia. E às vezes o fato de eu merecer, não acontecia as coisas, porque eu merecia. E tem uma quarta e última coisa que eu queria deixar antes de aplicar o princípio da palavra com você hoje à noite. Eu acreditava que Deus iria me abençoar porque eu era bom para os outros. Não, cara, eu sou uma pessoa boa, eu dou R$2 para quem olha o carro, para mim. Eu de vez em quando pago um marmitex para alguém, eu às vezes tem roupa que eu não uso mais, eu dou para uma pessoa. Sou uma pessoa boa, cara, sou uma pessoa boa. E eu achava o seguinte, não, Deus, Ele está vendo tudo isso. E Ele vai falar assim, não, eu preciso fazer alguma coisa para esse cara, olha só. Ele é bom, ele tem uma necessidade, eu tenho para dar, então eu vou agir. Mas eu confesso para você que nada acontecia. E pior, eu ficava mais frustrado ainda, mais chateado ainda, porque eu olhava para tudo aquilo e falava, mas pera um pouco, mas que tipo de Deus é esse? Que não faz nada, cara. Não faz nada, eu estou aqui, ó, sabe, fazendo o meu melhor, procurando ser bom com as pessoas, enfim. Até que eu descobri que Deus não reage à minha necessidade, Deus não reage ao meu conhecimento, Deus não reage ao meu mérito e nem à minha camaradagem. Deus reage à minha fé. Existe uma expressão chave nesse texto. Nós estamos diante de um homem espetacular. Ele é um centurião, ele é um militar, ele tem 100 soldados que ele manda, que ele tem autoridade. E você vai olhar o texto, você vai descobrir o seguinte, que ele tem um servo que está doente quase à morte, ou seja, existe uma necessidade. Ele precisava de algo. Você vai descobrir no texto também, no verso de número 3, que este homem tinha informações a respeito de Jesus, tendo ouvido falar a respeito de Jesus. Ele sabia quem Jesus era. Certamente ele tinha ouvido falar sobre milagres que Jesus já tinha realizado. Ele tinha uma necessidade, ele tinha conhecimento. O versículo 4 diz que as pessoas que foram até Jesus, pedindo para que Jesus agisse, intercedesse por ele, ou seja, curasse o servo dele, disseram o seguinte para Jesus, ele é digno de que eles façam isso, um cara que tinha seus méritos, cara joia, entenda que ele era romano, e quem está falando isso são os judeus. E os romanos dominavam sobre os judeus. E o verso de número 5 termina dizendo o seguinte, olha, ele é amigo do nosso povo e ele mesmo nos edificou a sinagoga. Ele era um cara bom, generoso. Chegou, sabe que sinagoga é um lugar numa cidade, é uma espécie de centro comunitário, o grêmio da cidade. Em cada cidade tinha uma sinagoga, onde tinham os casamentos, onde as pessoas também aprendiam a palavra, muitas coisas na cidade aconteciam na sinagoga. Esse cara romano que não era judeu, que não acreditava
nessas coisas nada, um dia chegou e falou, quanto é que custa para fazer uma sinagoga aí? Pode fazer e manda a conta lá em casa. Mas a Bíblia diz que nada disso chamou a atenção de Jesus. O cara doente, o caráter desse homem, a reputação dele, seu conhecimento, não. O verso de número 7 traz uma expressão chave, verso de número 9, traz uma expressão chave para nós entendermos o texto. O texto diz assim, verso 9, ouvidas estas palavras. Repita isso comigo, diga, estas palavras. Admirou-se Jesus dele e voltando-se para o povo que o acompanhava, disse, afirmo-vos que nem mesmo em Israel eu achei fé como essa. Quando Jesus ouve as palavras daquele homem que diz, espera um pouco, não precisa nem vir na minha casa, porque eu não sou digno. As pessoas estão falando que eu sou digno. Eu não sou digno. Mas tem o seguinte, eu tenho homens sujeitos à minha autoridade, eu também sou sujeito à autoridade. E eu digo para os meus homens, vai, e eles vão. Eu digo para os outros, vem, e eles vêm. E eu sei que se o Senhor liberar uma palavra só, meu servo será curado. Se quando Jesus ouviu isso, ele se admirou. Não foi quando Jesus ouviu que ele construiu a sinagoga. Não foi quando Jesus ouviu que ele era um bom camarada, um cara, uma boa reputação. Não, foi quando Jesus ouviu e viu a fé desse homem. E eu queria hoje deixar esse princípio bíblico simples e objetivo para você. Deus não reage à sua necessidade. Deus reage à sua fé. Sabe, não é porque você precisa de uma cura que você vai ser curado. Não é porque você precisa de uma provisão financeira que você vai recebê-la. Não é porque você precisa de algumas coisas que você vai ter essas coisas. E não é porque Deus tem para dar também, porque Ele tem para dar. Mas as coisas vão chegar até você, porque você acredita que elas vão chegar até você. É a fé que coloca o poder de Deus em ação. Quando Jesus se encontrou com o pai daquele menino lunático, você se lembra, ele desce do monte, os discípulos estão discutindo com os escribas, o menino está sendo jogado no fogo, na água, ele é filho único de um pai desesperado, e a Bíblia diz que as pessoas chegam até Jesus, o pai desesperado, e diz, se o senhor puder fazer alguma coisa, faça! E no verso 23 do capítulo 9 de Marcos, Jesus diz, se podes, tudo é possível ao que crê. Quando você crê, quando você tem fé, quando você acredita, as coisas se tornarão possíveis. Não é quando você precisa, não é quando você faz por onde, mas é quando você acredita. Note que as coisas se tornam possíveis e não fáceis, hein? Tem gente que acha que o fato dela crer, as coisas se tornarão fáceis. Mas o Senhor disse, tudo é possível. O caminho da possibilidade está aberto quando você crê, quando você acredita. Em Mateus 9, 27, Jesus se encontra com 2 cegos. E existia uma necessidade. Mas Jesus não diz, porque vocês precisam, sejam curados. Jesus diz, seja feito conforme a vossa fé. Vai acontecer não de acordo com a minha vontade, não de acordo com aquilo que eu quero, mas de acordo com aquilo que vocês dois acreditam.
E a Bíblia diz que os dois acreditaram e foram imediatamente curados. Porque quando a gente coloca a nossa fé em ação, milagres acontecem. Mateus 9:22 é um texto conhecidíssimo. Jesus está indo até a casa de Jairo e aquela mulher hemorrágica toca na orla das suas vestes. Conhece o texto? Jesus para e diz, espera um pouco, quem me tocou? Pedro fala, mas peraí, está todo mundo te tocando, tem uma multidão à sua volta. Certamente naquela multidão, muita gente necessitada, muita gente precisando de uma vitória, uma bênção. Mas Jesus diz, não, mas espera um pouco, alguém me tocou de maneira diferente, de mim saiu o poder. Alguém ativou algo diferente em mim. Algo saiu de mim, algo foi liberado. E quando a mulher conta a história para Jesus, Jesus diz, filha, vai em paz, fica livre do teu mal. A tua fé te salvou. Tua fé te salvou. Tua fé não foi o fato de você estar doente, porque, irmãos, muitas vezes a gente tem uma atitude passiva de nos sentarmos e dizer, é óbvio que Deus vai me abençoar, eu preciso. Ele está vendo eu aqui. Eu já vi pessoas no meu escritório dizendo, pastor, eu tenho chorado tanto. Eu quero dizer para você que Deus não reage a lágrimas. Quem reage a lágrimas sou eu e você, quando nossos filhos começam a chorar. E a gente não quer mais ouvir barulho. Fala, vai. Deus é muito resolvido emocionalmente. Tem paciência, de sobra, é longânimo. Para tirar Deus do sério, ó. Quem reage a bateção de pé, espernear, só eu e você. Deus não. Pode bater, tranquilo. Bate o pé aí, deita, chora, grita. Não é assim que as crianças fazem? Aí eu tenho falado tanto com Deus. Não é o fato de você falar. É o fato de você acreditar. Sabe, às vezes eu já vi pessoas que há muita oração delas, não é sinônimo de intimidade com Deus, não. É sinônimo de incredulidade. Eu já vi gente assim. Ela já pediu para Deus, mas ela não crê, então ela fica falando de novo. Um dia alguém falou assim para mim, ai pastor, ora pelo meu filho, ai porque ele vai pegar pista agora, ai, vamos orar. É sinônimo de incredulidade. Não é de... Então Deus ele não reage à lágrima, à necessidade, ele reage à fé. Em Marcos 2, aquele texto espetacular, Jesus está pregando num lugar, daqui a pouco uma zoada em cima do telhado. Conhece o texto não? E os caras descem um paralítico no exato lugar onde Jesus está. E o verso de número 5 tem uma expressão, são 4 amigos levando o paralítico. E a expressão bíblica é a seguinte, vendo-lhes a fé. Vendo-lhes a fé. Jesus nunca elogiou o cabelo de uma pessoa. Nunca. Graças a Deus. Ele não liga para cabelo. Jesus nunca elogiou a roupa de alguém. Nunca. Nunca. Jesus não se impressiona com estereótipo. Não. Você vai ver que as únicas vezes na Bíblia que um elogio sai da boca de Jesus, tem a ver com a fé da pessoa. Lembra de Mateus capítulo 15, quando aquela mulher Ciro-Fenícia chega clamando até Jesus? O que é que Jesus diz para ela? Ó mulher, grande é a tua fé. Em contrapartida, Jesus também nunca repreendeu a roupa de alguém. Oh, como você está mal vestido. Oh, você não é crente não, usar uma calça dessa. Não.
Ou você não é crente, não, está cortando cabelo. Não. Jesus nunca repreendeu a roupa, o estereótipo de alguém, mas você vai ver Jesus repreender a incredulidade das pessoas. Nesse mesmo texto de Marcos 9, do menino lunático, quando os discípulos estão ali, o pai diz, olha, eu roguei aos teus discípulos que o expelissem, mas eles não puderam. Quais são as palavras de Jesus? Ó geração incrédula, até quando eu estarei convosco? A incredulidade é capaz de gerar repulsa nas palavras de Jesus. 1 de João 5,4 diz o seguinte, esta é a vitória que vence o mundo. A nossa fé, a nossa certeza, a nossa convicção. Você diz, Aquiles, eu sou uma pessoa boa. Pô, legal, continue sendo boa. Porque essa também não é uma palavra para você ouvir e falar, bom, a partir de agora é o seguinte também. Eu não vou dar mais dinheiro, R$2 para quem olha o carro. Eu agora não estou mais nem aí para os outros, eu não quero saber de nada. Não! Continue sendo generoso, continue sendo amigo das pessoas, continue tendo boa reputação, continue sendo uma pessoa excelente, formidável, mas entenda que isso não é suficiente para ativar o milagre de Deus na sua vida. É a sua fé que vai fazer isso. Porque às vezes a gente vê gente que não presta recebendo as coisas. Você já ficou bravo? O cara não vale R$1, cara. Como é que pode? Mas você vai ver uma pessoa que acredita. É uma pessoa de fé. Em contrapartida, o outro que é bom, que tudo direitinho, os continha paga, os filhinhos, coisadinho, matam a vida derrotada. Você vai conversar com a pessoa negativa, não acredita, está sempre reclamando da vida, está sempre dizendo, gente que serve a Deus, isso aí mesmo e tal. O caminho é estreito, a porta coisada. Ela não acredita que ela pode ter uma vida melhor. Ela não acredita que ela pode prosperar, ela não acredita. Ela tem o que ela acredita. Ferro no lombo. É só isso, gente. É só isso. Hebreus 11:6 diz, sem fé, é impossível agradar a Deus. Não dá. Não dá para agradar a Deus. Não é cantando bons louvores. Você canta, continua cantando. Você é bom pai, cara, maravilha, continue sendo um ótimo pai. Você trabalha bastante, acorda cedo, continue fazendo isso. Você é uma esposa bacana, continue sendo. Mas deixa eu falar uma coisa para você. É a sua fé que vai fazer toda a diferença na sua caminhada com Deus. Afirmo-vos que nem mesmo em Israel. Olha que Jesus conhecia todo mundo de Israel. Ele olhou e falou, em Israel não tem ninguém como esse homem não. Em Israel tinha João Batista. Em Israel tinha Pedro, que andava sobre as águas junto com Jesus. Em Israel tinha muita gente que tinha experimentado milagres. Mas Jesus disse, como esse homem não existe. A fé, ela não tem religião, viu? A fé não tem religião. Deus não é Deus dos evangélicos. Deus está acima de tudo e de todos. Ative a sua fé hoje, em nome de Jesus. Saia daqui convicto, crendo que algo poderoso do céu pode e vai acontecer na sua vida. E comece a se comportar como alguém que já está recebendo aquilo que você está pedindo. Não é algo que vai acontecer um dia, não. Os caminhos já começaram a se abrir, as portas já começaram a se abrir, a cura já está vindo em minha direção. Aliás, ela já foi conquistada há 2000 anos na cruz do Calvário. Tudo é possível
aquele que crê. Que crê. Saia dessa atitude passiva de achar que as coisas vão acontecer só porque você precisa que elas aconteçam. Lembre-se o seguinte: todo mundo precisa de salvação ou não? Todos serão salvos? Pela graça sois salvo. Mediante a fé. É a fé que ativa as coisas na nossa vida. Quando você acredita na graça de Deus. Então, se a salvação, que é algo tão importante, tão pleno, uma necessidade tão grande para todo ser humano, nem todo mundo vai receber, mesmo todo mundo precisando, imagine as outras coisas. Eu termino dizendo para você o seguinte: por favor, não entenda a fé como um sentimento. Fé não é sentimento. Fé não é arrepio. Eu já vi crentes no final do culto dizendo: eita, hoje, hein? Ó, eita, mas já tá, ó aqui, ó. Parece o João Kleber que fazia isso, né? Aqueles programas doidos. Ó, até arrepiei agora. Até arrepiei. Fé não é arrepio, sentimento. É gostoso quando arrepia. Eu gosto de arrepiar também. Glória. Mas não é isso. Nossa vida não é arrepio, nossa vida não é sentimento, é convicção, é certeza. Eu quero que você fique de pé para a gente orar. Aleluia.